Ouça. Garcia em pé, mirava e estalava as unhas. Fortunato na cadeira de balanço, olhava para o teto. Maria Luísa, perto da janela, concluía um trabalho de agulha. Havia já 5 minutos que nenhum deles dizia nada. Tinham falado do dia, que estivera excelente, de Catumbi, onde morava o casal Fortunato, e de uma casa de saúde que adiante se explicará. Como os 3 personagens aqui presentes estão agora mortos e enterrados, tempo é de contar a história sem rebuço. Esse parágrafo que eu li agora foi uma descrição ou foi uma narração? Eu garanto que praticamente metade de pessoas alfabetizadas vão ter dificuldade de definir isso. E no caso foi uma descrição. Você tem que reparar na questão dos verbos, no tempo verbal que está, se está falando de adjetivos, tal, enfim, não vou entrar nesse assunto. Até outro exemplo também seria a frase emblemática do hino nacional brasileiro, né? Ouviram do Ipiranga as margens pastas. Quem está ouvindo quem é ele? Quem é o sujeito da frase? Então também muitas pessoas não sabem. Tudo isso é questão, resultado de uma falta de leitura. O brasileiro não lê muito, não tem um hábito de leitura. Então o vocabulário fica tacanho, pequeno. O arcabouço linguístico não é grande. O imaginário não é fomentado. Não tem a bagagem literária de fazer intertextualidades. Não consegue fazer paralelos, analogias, metáforas. O simples fato de você ler o emblema da bandeira nacional, Ordem e Progresso. Por que tem essa frase, Ordem e Progresso? Em que ano foi escrito? Em que ano foi a independência do Brasil? Tudo está ligado inteiramente à literatura brasileira. Literatura brasileira, de autores brasileiros. A nossa própria cultura, a nossa própria literatura faz parte da nossa língua. Como nação, nós não temos grandes conhecimentos. Isso vai desencadeando vários degraus de questão de interpretação, de hermenêutica, vai dificultando sua capacidade de interpretar as coisas, compreender. A questão da compreensão e interpretação, que são duas coisas distintas, muitas pessoas também não sabem disso. Você vai fazer uma prova de língua portuguesa e vai cair compreensão e interpretação. Qual a diferença de compreensão e interpretação? Pode chutar que a maioria não sabe. Tudo isso é resultado dessa grande defasagem intelectual pela falta de ler, o gosto pela leitura. Onde eu quero chegar com isso aqui? Se você já não consegue discernir um texto, linhas, parágrafos, uma descrição de uma narração, uma dissertação, os tipos textuais, você tem o narrativo, o descritivo, dissertativo e injuntivo. Você não consegue classificá-los, separá-los, interpretá-los, compreendê-los. Você já tem essa lacuna na sua cognição. Se você já parte desse princípio, você não tem esse domínio. Então, aonde você vai chegar? Como iniciar um debate político sobre questões de crenças, costumes, leis, cultura? Então é realmente tenebroso, lamentável aonde estamos chegando, onde já estamos aqui no Brasil e principalmente de onde eu sou, onde eu estou, o Rio de Janeiro. A questão cultural em qual chegamos é realmente preocupante. O que vem a ser noticiado, que está na mídia, o que é considerado cultura, o que é considerado arte, o que é aceitado entre a sociedade como normal ou padrão, e o que é questionado, que não querem mais que seja como padrão. Esses debates totalmente rasos e que nem chegam a ser debate, né? E quando conseguem criar algum tipo de celeuma, né? Fica no campo da especulação, no campo do sensacionalismo, as questões dos noticiários, jornais que passam geralmente ali próximo ao horário do almoço, da tarde, totalmente sensacionalistas. Vão ficar, há pouco tempo eu fui em 3 emissoras diferentes, dei uma alternada, não vou dizer quais são, era a mesma notícia,
falando por 3 jornalistas com o mesmo linguajar parecido, os mesmos trejeitos, o mesmo tipo de especulação, praticamente as mesmas cenas. E as 3 incluíam a violência, que é uma coisa já cotidiana também. Então eu fico pensando sobre isso. Até quando isso vai chegar? Até quando isso vai decair? Até quando isso vai continuar tombando, né? Como cultura brasileira. Então acredito que o início, pontapé inicial, antes de tudo, seria tentar, ao menos, né? Colocar, encaixar, começar um protótipo de leitura na sala de aula ou em casa, na questão dos pais, na escola, na questão dos professores. Então a educação vai de mal a pior, sem mencionar o sentido político da coisa, o financeiro, questão de verba. Eu digo na questão primordial de existir educação. Eu me questiono se existe educação hoje em dia na questão da sociedade, da família. Então apelo, peço, suplico que ao menos você tente inserir um pequeno hábito de leitura na sua casa, na sua sala de aula, no seu curso, seja lá onde você trabalha, onde você exerce sua função diária como cidadão, como profissional. Tudo parte da leitura. O ser humano ampliar seu intelecto, alcançar além, compreender seu mundo ao redor. Não ficar nessa questão rasa de cotidiano, essa questão odierna de assuntos superficiais, mais do mesmo, tudo igual, essa hegemonia cultural brasileira, que é todo dia a mesma coisa, mesmo noticiário, mesmos programas. É lamentável a programação da mídia atual, são os mesmos programas, os mesmos artistas. É a quinta edição, 20ª edição daquele reality show, 34ª edição daquele programa de culinária, é a mesma coisa, mais do mesmo. Esse ouroboros cultural, existencial, que circula a mente, o intelecto do brasileiro. É necessário despertar disso. E mais à frente, acordar para começar a tentar mudar essa realidade.